Boa noite a todos e a todas. Eu sou o pastor Luiz Alberto, professor do Seminário Teológico Batista da Família. Hoje iremos, na segunda aula de História da Igreja, parte 2, falar sobre um importante assunto que é o Renascimento. Bom, o Renascimento ele teve suas implicações na Reforma Protestante. Iremos também falar, ainda nessa videoaula, sobre o termo Renascimento, a visão de mundo. Iremos também falar da invenção da imprensa e também dos principais nomes do período renascentistas. Esses são os temas a serem abordados aqui na nossa videoaula. Primeiramente, vamos falar sobre o Renascimento e suas implicações. O Renascimento surgiu a partir do século XV na Itália. Portanto, o Renascimento é um movimento italiano. O sistema que até então imperava na Idade Média era o feudalismo. E a igreja tinha o total domínio, tanto religioso como também do conhecimento. Então a produção do saber era função da igreja. É claro que essa função era imposta pela própria igreja, mas, contudo, era a igreja que detinha o monopólio tanto religioso como o do conhecimento. Na Baixa Idade Média, a igreja romana aderiu a vários conceitos heterodoxos. O que seria conceitos heterodoxos? São conceitos que não têm fundamentação bíblica. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Então, o que não está na Bíblia, nós não temos que praticar, muito menos obedecer. Porém, nesse período, a Igreja Católica, que estava cada vez mais se distanciando dessas doutrinas ortodoxas, as doutrinas retas que foram fundamentadas pelos apóstolos, estava cada vez mais se distanciando e praticando algo que não seria correto, pelo fato de que não estava pautado na Bíblia Sagrada. E há de se ressaltar que o Renascimento foi importante para o desprendimento do homem do que era pregado na era medieval, pois o misticismo católico estava aprisionando cada vez mais o ser humano. Então veja que a igreja ela começou a praticar rituais, místicos que cada vez mais estava aprisionando o ser humano. O ser humano estava sofrendo por causa da imposição desse misticismo que a igreja promovia. Vamos falar um pouco do contexto da Igreja Católica. A igreja até então era chamada Igreja Católica. A igreja de todos os tempos era chamada de Igreja Católica. O que seria Igreja Católica? Igreja Católica é a igreja universal, a igreja única. Porém, depois que Constantino ele fez com que cessasse a perseguição à igreja, e posteriormente Teodósio, um outro imperador, que através de um edito ele fez com que a igreja católica, a igreja dos pais da igreja,
a igreja que nasceu lá em Atos 2, através de seu edito Teodósio, fez com que a igreja seja a igreja oficial do império. Isso mudou totalmente o status da igreja. Antes era a igreja perseguida e agora passou a ser a igreja do imperador. E nesse período, como eu disse aqui no slide, foi o período em que começaram a se distanciar, a igreja começou a se distanciar do que era pregado, ensinado pelos apóstolos lá na igreja primitiva. Então esse é o contexto da igreja que nasceu lá em Atos 2, da igreja que passou pelos pais da igreja e também a igreja que começou a ser a igreja oficial do Império Romano. O termo renascimento. Renascimento se refere ao ideal da antiguidade clássica, enquanto verdadeira fonte de beleza do saber. Então, e apesar da ideia de retorno ao passado, o movimento conhecido por esse nome nada possuía de nostálgico. Eles voltaram lá na antiguidade clássica, a época greco-romana, o classicismo. Eles voltaram àqueles conhecimentos lá dos filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles. E eles, mesmo voltando a esse conhecimento, eles não eram nostálgicos, eles não tinham aquela nostalgia, porque eles tinham um pensamento voltado mais para o futuro, mais para a razão. Era, na verdade, portador de um acentuado sentimento de superioridade. Então eles se sentiam superiores a tudo aquilo que era antigo, da antiguidade. Mas mesmo assim, mais uma vez afirmando, eles voltaram ao ideal da antiguidade clássica. Acompanhando de uma atitude substancial de otimismo. Eles eram otimistas diante do presente e do futuro. Eles eram otimistas para o presente e para o futuro. Por quê? Nessa época aqui da Idade Média, a visão de mundo era muito difícil, pelo fato de que o homem ele era considerado como um objeto de condenação ou de salvação. Eram somente esses dois caminhos. E, através dos dogmas, dos rituais católicos, muitas das vezes o homem era muito mais tido como aquele que herdaria a condenação do que a salvação. E o Renascimento ele veio para mudar essa cosmovisão. Ele veio para dizer que o mundo era cheio de beleza e de alegria. Não era só condenação ou salvação, mas tinha também beleza e alegria. Então nessa época surgiram os grandes artistas, como Michelangelo, Donatello, que eram nomes renascentistas das artes, né? E no final aqui dessa videoaula vamos falar desses homens um pouco mais, não tão profundamente, mas um pouco mais a respeito deles. Ao contrário de que muitos pensam, o Renascimento ele aproximou o homem do seu Criador. Muitas das vezes as pessoas pensam que a razão é contrária à fé, mas nesse caso aqui não foi dessa forma, porque a razão ela veio para ajudar o homem a se libertar daqueles dogmas que eu tinha referido anteriormente, daqueles rituais que eram promovidos por uma igreja corrompida
e heterodoxa durante a Idade Média. Amados irmãos, a igreja se corrompeu de uma forma extraordinária. Mais à frente nós vamos estudar a respeito dos fatos ocorridos, né, na igreja, ou melhor, nós já estudamos na fase 1, na parte 1, como que a igreja foi corrompida. E iremos falar um pouco mais à frente também, um pouco mais a esse respeito. Bom, fato ocorrido importantíssimo nessa época foi a invenção da imprensa. Um alemão chamado Johannes Gutenberg foi o inventor da técnica de impressão, que dali por diante iria revolucionar a arte. Veja que esse alemão foi aquele que inventou uma técnica de impressão, que dava muito mais rapidez à confecção dos livros, né? E o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia Sagrada. Gutenberg, e a imprensa há muito vem sendo celebrados. É verdade. Essa invenção da imprensa foi muito celebrada. Nós temos hoje a invenção da internet. Seria a invenção da escrita está para aquela época, assim como a invenção da internet está para os dias atuais. Veja bem como foi a importância dessa invenção, né? Desde o século XVI, a máquina impressora é descrita como tendo literalmente marcado uma época, e marcou mesmo. Essa época foi marcada pela a invenção da imprensa. E aqui tem sido vista como um símbolo de uma nova era, associada com frequência à pólvora, né, outra invenção da pólvora, e também a invenção da bússola. E essa pólvora também foi inventada por um alemão. Veja que os alemães eram proeminentes aí nessa questão das tecnologias, né? Um alemão inventou a imprensa, o outro alemão inventou a pólvora, né? E um dos filósofos dessa época, do Renascimento, vinculava a imprensa ao progresso e ao conhecimento. Segundo suas palavras, o ideal da filosofia e o sonho utópico de anular consequências do pecado original. Ele falou isso, mas aí já foi longe demais, né? Porque o pecado original é uma doutrina que perdura até nos dias atuais. O que seria o pecado original? É que nós somos herdeiros do pecado de Adão. Isso aí é ortodoxo. Até hoje nós temos esse entendimento. Agostinho fundamentou ainda mais esse entendimento que já estava escrito nas páginas da Bíblia Sagrada. E está até nos dias de hoje. Então o Francis Bacon, que era um filósofo extraordinário da época do Renascimento, ele deixou a desejar nesse comentário dele aí, né? A imprensa foi extremamente útil na divulgação das ideias reformadoras. Aí nós vamos fazer um link com a reforma. A criação da imprensa foi extremamente importante, porque através da imprensa, como já disse anteriormente, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, e começaram a distribuir Bíblias nos idiomas. Por exemplo, Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão, e a rapidez com que a Bíblia se espalhou, muitas das vezes, né, de uma forma clandestina, fez com que a verdade bíblica chegasse a várias pessoas em todo o mundo naquela época. Então a imprensa foi muito importante e útil na divulgação das ideias reformistas e também na divulgação da Bíblia Sagrada.
E a invenção da imprensa alavancou a, a reforma protestante. Veja que ficou mais fácil e rápida a impressão, como eu já tinha dito. O primeiro livro a ser impresso justamente foi a Bíblia Sagrada, que até aquele momento tinha um alto custo pelo fato de ser traduzida manualmente. Então era muito caro produzir uma Bíblia manualmente. Tinha aqueles pergaminhos, né? Depois ver os códices. Então era muito difícil e muito caro fazer com que a Bíblia circulasse e produzir a Bíblia. Ou melhor, para circular era praticamente impossível, porque a Igreja Católica Apostólica Romana não deixava que a Bíblia circulasse livremente. A língua que a Bíblia oficial tinha sido escrita era o latim. E as populações pobres não tinham condições de estudar as línguas, né? Principalmente o latim. Então, era pregado o sermão, os padres pregavam o sermão em latim e muitas das vezes de costas para os fiéis. Só lembrando aqui uma nota de rodapé, que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas originais. O hebraico, o aramaico e o grego. E depois houve a tradução. Jerônimo, o pai da igreja, traduziu a Bíblia para o latim, né, chamada Vulgata Latina. E essa Vulgata Latina era usada pela igreja, foi usada pela igreja durante toda a Idade Média. Vou continuando aqui, nós vamos falar agora dos principais nomes do Renascimento. São eles: Nicolau Copérnico, que foi um astrônomo e matemático; Galileu Galilei, que também foi um astrônomo e físico; Johannes Kepler, astrônomo e matemático; Andreas Vesalius, médico, que foi o pai da anatomia; e o Francis Bacon, filósofo e cientista. Na arte nós temos o Michelangelo, Donatello, que também foram grandes nomes aqui do Renascimento. E esses homens, eles trouxeram uma nova cosmovisão e foram importantes, muito importantes, no que diz respeito ao período pós-medieval. Porém, o nome de Idade das Trevas, né, que era vinculado à Idade Média, era um nome pejorativo, porque na Idade Média também houve produção do saber, houve produção do conhecimento. Não foi assim somente trevas. Mais uma vez eu falo, quem tinha o monopólio do conhecimento era a igreja. E a igreja se corrompeu, sim, naquele período. Porém, houve homens, principalmente na escolástica, como tem o principal nome Tomás de Aquino, que produziu muito saber, que produziu teologia, mas realmente, nesse período, houve um distanciamento da igreja do ensinamento ortodoxo, lá nos primórdios, né, da igreja primitiva. Bom, finalizando, nesta aula nós falamos sobre o Renascimento e suas principais implicações. Definimos o termo renascimento. Nós falamos também da visão de mundo renascentista, quer dizer, a liberdade, a libertação do homem e a aproximação dele com o Criador. Essa era
era uma das visões renascentistas, e também que o mundo não era somente salvação e condenação, mas existia também beleza, e existia arte e felicidade também. E falamos também da invenção da imprensa, que foi muito útil para a reforma protestante, e fechando os principais nomes do Renascimento. Espero que os irmãos possam absorver bem o que foi falado aqui nessa aula. Essa aula está gravada, vai ser postada no YouTube. Os irmãos podem assistirem quantas vezes quiser, para poder estar assimilando esse conteúdo, que é de suma importância para o nosso aprendizado, e que na próxima videoaula nós estaremos falando dos reformadores, propriamente dito. Lutero, Calvino, Zwinglio, Quinox, para ficar nesses 4 aí. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês, e que nós possamos estar juntos na próxima videoaula. Fique com Deus e tenham uma boa noite.